Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a série Potenciação de Números Naturais. Nesta primeira aula, então, vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos. Além das 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, nós temos outras operações. E a potenciação é mais uma operação. Vamos começar com algumas situações. A primeira situação é a seguinte. Imagine aí que nós queremos calcular a quantidade de quadradinhos que há em cada quadrado maior desse daqui. Então eu tenho o primeiro quadrado, o segundo e o terceiro. E nós vamos calcular a quantidade total de quadradinhos usando a multiplicação. Como seria então usando a multiplicação? Então nós temos aqui, as colunas e as linhas. Vamos usar então a multiplicação retangular. Nós temos no primeiro quadrado aqui, nós temos 2 linhas e 2 colunas também. Então, 2 vezes 2. Perceba que se eu multiplicar a quantidade de colunas pela quantidade de linhas, eu vou ter a quantidade total de quadradinhos. 2 vezes 2 é igual a 4. Primeiro quadrado, então, tem 4 quadradinhos menores. O segundo quadrado, nós temos 3 linhas e 3 colunas. Então, eu digo que esse quadrado é do tipo 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas. Faço a multiplicação das linhas pelas colunas. 3 vezes 3 igual a 9. Terceiro quadrado. Nós temos 4 linhas por 4 colunas. Então, a quantidade de quadradinhos eu tenho através de 4 vezes 4. Linhas vezes colunas, que é igual a 16 quadradinhos. E aqui nós temos a situação 2. A situação 2 é a seguinte. Imagine que uma pessoa queira praticar exercícios, porque ela está muito sedentária, e resolveu praticar corrida. Mas ela se consultou no médico primeiro, o médico pediu alguns exames, essa pessoa fez os exames, no retorno o médico analisou esses exames e verificou que a pessoa estava apta a praticar exercício físico. Inclusive tem um exame chamado teste ergométrico que mede a capacidade cardíaca, a resposta cardíaca enquanto se exercita. E este exame deu ok para esta pessoa. E também essa pessoa se consultou com um profissional de educação física. E esse profissional aconselhou o seguinte programa de condicionamento físico. Começaria com caminhadas antes de chegar na fase de corrida. Então a fase da caminhada durará 5 semanas. 5 semanas. Que essa pessoa fará na pista do campo de futebol próximo à sua casa. De modo que, na primeira semana, vai começar com 2 voltas no campo. E o número de voltas deve dobrar a cada semana. Temos aqui, então, uma tabelinha para ilustrar melhor esse problema. Então, o período aqui, na primeira semana, número de voltas na pista, 2. Na segunda semana, número de voltas na pista, vai dobrar. Na primeira está aqui, dobrando o número de voltas, 4. Terceira semana, você observa que aqui foi a primeira semana, o acumulado aqui, segunda semana, 4, e dobrou de novo, total acumulado, 8 voltas na terceira semana. Na quarta semana, a pessoa fará então o dobro, 16 voltas na quarta semana. E na quinta semana? Que é a pergunta aqui, quantas voltas essa pessoa dará na quinta semana? Continuando o raciocínio aqui da tabela, nós temos o seguinte.
na primeira semana 2 voltas. Segunda semana dobrou, então vezes 2. Terceira semana dobrou de novo, foi para 8. 8 voltas naquela terceira semana. Na quarta semana, o dobro do que foi na semana anterior. 8 dobrou, então passou a ser 16. Ó. Veja que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E na quinta semana, dobrou. Então nós temos aqui que na quinta semana, essa pessoa dará 32 voltas em torno do campo. Vamos a uma terceira situação. Terceira situação aqui, ó. Imagine que em uma garagem estejam estacionados 4 carros. Sabendo que cada carro tem 4 rodas e que cada roda tem 4 parafusos, qual a quantidade total de parafusos das rodas dos 4 carros? Então, olha só, como nós vamos resolver esse problema. 4 parafusos em cada roda. Se eu multiplicar por 4, que são 4 rodas em cada carro, eu vou ter já 16. Ou seja, em um carro, nós temos 16 parafusos. Vezes 4, que é o total de carros, então fica assim, ó. 4 parafusos em cada roda, vezes 4, que é quantidade de rodas em cada carro, vezes 4, que é a quantidade total de carros. São 4 carros. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, tá vendo que eu multiplico o acumulado? Ó? 16 vezes 4 é igual a 64. Então, nós temos 64 parafusos no total. Você pode observar, então, que em relação a essas situações que nós vimos, nós usamos a multiplicação e uma multiplicação com fatores iguais. Os fatores foram iguais. Então, olha só, na primeira situação, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Na segunda situação, nós obtivemos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 fatores aqui do mesmo. E agora, nessa terceira situação, o fator 4 repete aqui 3 vezes. Quando isso acontece, quando os fatores, o mesmo fator se repete, nós chamamos essa operação de potenciação. Então não é mais simplesmente uma multiplicação, é uma potenciação. Então eu posso entender a potenciação também como se fosse um atalho da multiplicação. Olha só, 4 vezes 4 vezes 4, eu posso escrever agora no formato desta nova operação que é a potenciação. Seus elementos básicos, quais são? Olha só, esse 2 aqui maior, normal, e um 2 menorzinho acima dele, ó, está elevado. Fica assim, ó, 2 vezes 2. Está vendo que o fator 2 se repete 2 vezes? Igual a 4. E aqui nós lemos 2 elevado ao quadrado. Este 2 aqui vai se chamar base. Esse 2 que está elevado, ou o número que está elevado, vai se chamar expoente. E o resultado aqui se chama potência. Então, a potência é o resultado da operação potenciação. Então, olha só alguns casos aqui. 3 elevado ao quadrado, é assim que se lê. 3 vezes 3 igual a 9. O 3, essa forma aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, indica a operação, que é a potenciação. E como se resolve a potenciação? Ó? O 3 aqui é o fator que se repete, que se chama base. O 2, que é o expoente, é a quantidade de vezes, indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir. E o 9 aqui, que é o resultado, que se chama
potência. Olha outros casos aqui, ó. Eu leio 4 elevado ao quadrado. Como eu resolvo 4 elevado ao quadrado? 4 vezes 4. O expoente indica quantas vezes a base aqui vai multiplicar por ela mesma, que é igual a 16, a potência. 2 elevado à quinta potência. E veja que para resolver, o fator 2 aqui, que é a base, vai se repetir 5 vezes e multiplica acumulado, que dá 32. Aqui o expoente 3, ó, 4 elevado ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Vamos ver mais algumas leituras aqui. Olha só. Em relação ao expoente, quando o expoente for 1, nós lemos elevado à primeira potência. Por exemplo, 5 elevado a 1. Eu leio 5 elevado à primeira potência. Expoente 2. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado. Outro exemplo aqui, quando o expoente é 3. Aqui a base pode ser qualquer número natural, tá, gente? Eu estou usando assim o 5 como exemplo. 5 elevado ao cubo. Quando o expoente é 4, 5 elevado à quarta potência. Quando o expoente é 5, vamos mudar a base aqui, só para variar um pouquinho. 6 elevado à quinta potência. 7 elevado à sexta potência. E assim por diante, tá? E você pode ver que somente os expoentes 2 e 3 têm um nome especial. Esse nome especial nós vamos ver na próxima aula por que se chama quadrado e por que se chama cubo, nas próximas aulas, tá bom? Então aqui também eu posso ler, ó, o quadrado de 5, 5 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 5. 5 elevado ao cubo, ou o cubo de 5. 5 elevado à quarta potência, ou a quarta potência da base 5. Tá legal? Então, até uma próxima aula. Forte abraço virtual.